A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de conversar com o cantor e compositor Gilberto Gil, que se encontra no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Gilberto Gil, pela sua disponibilidade em falar com a Rádio França Internacional. É um grande prazer falar com você, Muito Gilberto. obrigado também pelo convite. Um abraço para todos. Gil, vamos começar então falando sobre essa pandemia do coronavírus que pegou todo mundo de surpresa, inclusive você estava na Dinamarca, né, fazendo É, show, teve que voltar para o Brasil, né? A gente vê que essa crise sanitária está se espalhando rapidamente, se espalhou rapidamente pelo mundo, mudando, surpreendendo governos, mudando o comportamento social. Gostaria, primeiramente, Gil, que você me falasse como é que você vive esse momento, essa situação, e o que mais tem lhe chamado a atenção durante essa pandemia da crise do coronavírus, Gil? olha, eu tive que, naturalmente, por medidas de precaução, me recolher. Logo que cheguei da Dinamarca, tive que me recolher com os membros da família que estavam comigo. Éramos eu, minha mulher Flora, minha filha mais velha Nara e minha neta Flor, que havíamos ido, fazíamos parte da equipe que foi para a Dinamarca e todos, quando voltamos, já ficamos aqui em confinamento, aqui no Rio. Seguindo, evidentemente, as recomendações que se faziam necessárias no momento. Um vírus para o qual não havia remédio, para o qual não havia vacina, ele bem desconhecido, ainda surpreendente, não é? Portanto, um patógeno muito difícil e os cuidados eram, portanto, necessários. A única forma de combate ao vírus era exatamente a interdição da sua expansão exponencial. Não é uma coisa que já estava acontecendo na Itália, na França, na Espanha em especial, e logo já estava também começando nos Estados Unidos, e que a gente precisava prevenir da melhor forma possível aqui no Brasil. Então, a nossa atitude foi uma atitude de nos recolhermos, seguir as recomendações de ficar em casa e evitar ao máximo toda forma de contato social. Agora, Gil, é possível refletir nesse momento, imaginar como é que vai ser esse mundo pós-pandemia? Eu tenho a impressão que muitas coisas vão se modificar. É, Primeiro, em relação às questões maiores, mais amplas, das relações do Estado com a sociedade, é, o, o Estado com o mundo produtivo, todas essas questões relativas à indústria, aos negócios, aos serviços, tudo isso já está passando por modificações muito grandes agora, durante a pandemia, e muitas dessas mudanças seguirão em frente, permanecerão acontecendo depois da pandemia. Há também as questões próprias, pessoais, não é? Psicossociais, ligadas a como ao comportamento das pessoas, a, a, aos elementos que o confinamento vai deixar para o modo de interação entre as pessoas. Por exemplo, essa questão importante das tecnologias, das novas tecnologias de comunicação, que estão dando uma contribuição muito grande para a mudança dos hábitos e de interatividade, etc., e que vão seguramente, se não completamente, mas seguramente substituir muitos dos hábitos que nós tínhamos até aqui, antes da pandemia. Enfim, há questões políticas sérias no mundo inteiro, a questão geopolítica, as relações entre a Ásia e o Ocidente, a Ásia e a Europa, não só na discussão do
mas também do modo industrial e produtivo. Então, são muitas as modificações que seguramente teremos depois da pandemia. Essas modificações, você acha que o mundo vai sair melhor? Algumas coisas vão sair melhores e outras nem tanto, Gil? Exatamente. Eu acho que algumas vão se beneficiar, algumas coisas vão se beneficiar desse novo sentimento de agregação, de integração, de solidariedade, mas muitas outras vão ficar mais difíceis, por exemplo, como a questão da vigilância, não é? Todos os sistemas de vigilância social que estão se intensificando com essa pandemia e que provavelmente deixarão resíduos negativos em relação às liberdades, em relação à privacidade, em relação a uma série de questões no plano social. Com relação ao setor da cultura, Gil, tem sido dos mais afetados, né, por essa Sim, crise da pandemia. Claro, muitos setores, mas os artistas têm sofrido muito, né, isso em todos os lugares sim. do mundo. Inclusive aqui na França, o presidente Emmanuel Macron se reuniu com os artistas e disse que o mundo da cultura vai ter que se reinventar. Como você acha que deve ser a contribuição no atual momento dessa pandemia e como os artistas poderão contribuir depois, justamente dessa pandemia que está acontecendo? No atual momento, com as restrições eh, efetivas em relação a reuniões, encontros, aglomerações, enfim, todo o setor artístico, pelo menos, foi afetado de maneira muito séria. Os teatros foram fechados, os, 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 os encontros em os grandes eventos, em estádios, em praças públicas e etc. Tudo isso foi afetado. Isso levou os artistas a terem que buscar guarida na sua condição de recolhimento. Então, daí, por exemplo, o papel importantíssimo que essas novas tecnologias passaram a ter, propiciando aos artistas que se encontrem à distância, que se dediquem a colocar para os seus públicos, em sua própria intimidade, fazendo seus trabalhos em casa, fazendo suas gravações musicais em casa, e etc, etc. Você vê no campo, por exemplo, em outros campos da arte, por exemplo, nos museus, os grandes museus da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de todos os lugares do mundo, tiveram que se abrir, não é, abrir seus grandes acervos e etc, via internet, via essa forma remota de não é, de exposição. Então, é uma coisa que, por exemplo, vai deixar resíduos importantes depois da pandemia. Muitos desses modos com que os museus abriram seus acervos devem permanecer, muitos desses modos, não é? E assim por diante, vários, vários. O teatro, o cinema, a televisão, tendo que abrir também seus acervos, não podendo continuar com os programas presenciais, os programas efetivos de momento, tiveram que abrir os seus grandes acervos, não é, de música, de cinema, de teatro, de notícias, né, as grandes reportagens, enfim. Então, no campo das artes, das comunicações, as modificações já estão sendo muito grandes e devem permanecer muitos, com resíduos muito importantes para as novas formas de comunicação. Agora, Gil, a gente tem visto também que as pessoas estão buscando muito o amparo nas decisões dos governos, né? Existe, claro, entidades que estão direcionando, fazendo orientações, e os governos têm buscado, na medida do possível, serem solidários, dependendo das regiões e tudo. No caso, o Brasil tem ido um pouco na contramão de algumas medidas que têm sido adotadas e têm sido recomendadas por instituições como a OMS. Como é que você observa como o Brasil está lidando com essa questão da pandemia, inclusive, sob o ponto de vista governamental? Olha, um dos grandes problemas
dois grandes problemas para os governos. O primeiro, problema sanitário, o problema da saúde, as providências no sentido de proteção, a maior proteção possível às comunidades, às populações. Nesse sentido, há uma espécie de sintonia geral. Os governos parecem, tanto na Europa quanto na Ásia, quanto nas Américas, enfim, na África também já, parecem encontrar uma certa condução solidária do problema. No outro campo da economia, não é? Com a perda drástica da ocupação econômica, com reflexos importantes na vida das pessoas, os salários, as atividades todas comprometidas e etc, etc. Também os governos, muitos deles, atuaram de imediato, trazendo um pouco a noção do estado do bem-estar social para, não é, emergindo com força um novo keynesianismo, não é, com o Estado tendo que se tornar um pouco mais assistencialista, tendo que compensar as perdas do mundo produtivo, enfim, com seus próprios cofres, com seus próprios recursos. Então, isso também é uma modificação e, em muitos sentidos, essas questões também permanecerão depois da pandemia. Nós vamos ter um Estado um pouco mais assistencialista do que ele era até agora, contrariando um pouco as noções liberais de neoliberalismo e etc., estavam se tornando mais fortes no mundo inteiro. Então, nós voltamos um pouco ao estado do bem-estar social, enfim, que vai ter um papel novo na pós-pandemia e assim por diante. Gilberto Gil, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua entrevista à Rádio França Internacional. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você e a todos que nos escutam. Um abraço.